Vejam, meus irmãos, a fé não é contra a razão. Opor fé e razão, na tradição cristã, é heresia, é fideísmo. Mas a fé supera a razão. A fé faz a razão explodir. A fé abre a razão para o infinito. Uma fé que fica nos limites da razão não é fé. Não é fé. Certo? A fé explode a nossa razão, porque a fé nos leva à medida de Deus. E isso cria em nós o quê? Uma vertigem. A sensação é você estar na beira de um penhasco, bem alto, olhar para baixo, chega a dar aquela tontura e dizer: pula, pula. É isso a fé. É isso a fé. Pula. É nos braços de Deus. Pula. Veja. Aí você procura apoio na razão e não encontra. Deus deixa indícios. Rastros. Mas a certeza, só a certeza da fé. Quantas vezes a gente experimenta isso na vida? De repente vem aquela pergunta triste, chata, que a gente não consegue reprimir. E se não for verdade? E se eu empreguei minha vida numa bobagem, numa ilusão? A única vida que eu tenho. Essa pergunta vem, não adianta dizer que não vem, porque vem. Vem. E a gente, em cada época da vida, até até a hora da morte, a gente vai procurando novas razões para crer. Aí o coração sossega. Aí a gente se alegra e caminha. Daqui a pouco toda aquela arrumação se desmancha toda. E eu novamente entro na crise. E se não for verdade? E vai ser assim até o fim. Isso não é falta de fé. Esta é a dinâmica da fé. Esta é a dinâmica da fé. O verdadeiro crente é aquele que é tentado o tempo todo pelo ateísmo. É tentado o tempo todo a viver como se Deus não existisse. O verdadeiro crente, ele vive em êxodo, ele vive em saída, ele vive em tensão. Por que eu digo o verdadeiro crente? Porque tem aquele que nunca se questionou sobre Deus. Nunca brigou com Deus feito Jacó. Não, eu estou bem na igreja, diocese, não passa disso. A igreja, a arquidiocese, o arcebismo, meus colegas, e vai feito formiga, vai feito cigarro, entende? Cantando, trabalhando. Nunca se colocou de verdade diante dessa questão. A minha vida, minha única vida, que sentido tem? Eu peguei a minha vida e te entreguei. Onde está o teu rosto? Por que te escondes? Qual o sentido da minha vida? Esse é o homem maduro. Esse é o que luta com Deus. Esse é o que, feito Jacó, na margem no val do Jaboque, sai manco, mas ganha um nome novo, Israel. Sai abençoado. Esse é o homem de Deus. Esse é aquele que pode falar de Deus, porque viu o invisível, lutou com Deus. Entende? Então, são homens assim, que vem o que vier depois, nada pode atingi-lo. Nada pode atingi-lo. O que vier depois é café pequeno. Porque ele viu a Deus face a face. Ele brigou com Deus. Então não tem jeito. Todos
todos aqueles que se meteram com Deus tiveram de enfrentá-las. Todos. Todos eles. Olha os místicos, olha os santos, todos eles. Lembre Madre Teresa, eu me lembro o susto que eu tomei quando ela foi beatificada, que saiu lá no site do Vaticano um prospecto da vida dela. Madre Teresa, no dia que deixou o convento em Calcutá para fundar a congregação, entrou numa noite espiritual da qual nunca mais saiu. Viveu a vida todinha sem experimentar Deus. A ponto dela dizer, eu quando vou receber esses prêmios, esses títulos, dentro é uma tristeza tão grande, porque eu não sinto nada. Parece que tudo é ilusão. E a secretária dela dizia, mas depois quando leu isso, disse, mas como é possível? A gente nunca suspeitou. Essa mulher passava horas diante do Santíssimo. Como é possível? Veja, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é? É um peregrinar diante de Deus. Como dizia Nilma, né? Ex umbris in veritate, das sombras para dentro da verdade. Então isso é da dinâmica da fé. É da dinâmica da fé. Pode olhar, os homens da Sagrada Escritura são assim. São assim. É uma luta. Não é? Isso é crer de verdade. É levar a sério Deus na nossa existência. Então só Deus podia deter a fé obediente de Abraão. Fé em estado puro, desprovida de qualquer lastro humano e racional. É interessante essa questão entre fé e razão, porque do mesmo jeito que o crente pergunta, né? Ratzinger diz isso muito bonito no livro dele, Introdução ao Cristianismo. É de uma perspicácia muito grande. Porque do mesmo jeito, né? Pascal também, em certo sentido, fala disso, de um modo diferente, na Aposta. Porque do mesmo jeito que o crente pode ser um padre diocesano, pode ser um monge, cartucho, trapista, um eremita, vai fazer essa pergunta. E se não for verdade? Ninguém agarra a Deus. Ninguém é proprietário de Deus. São Gregório Nazianzeno dizia, porque tu és como a água, tão vital, e quando eu vou te agarrar, tu me escapas entre os dedos. Não podemos agarrar a Deus. Nós somos dele, ele não é nosso. Ele é livre, absolutamente livre. A igreja é dele, ele não é da igreja. Não é. Deus não é franquia nossa. Ele é livre. Então vejam, do mesmo modo que o crente diz, e se não for verdade, um ateu de verdade, um ateu decente, não esses ateuzinhos vagabundos superficiais, mas um ateu decente, um ateu que seja homem, que seja humano, que seja profundo, ele vai ter o mesmo tormento nosso ao contrário. E se for verdade? E se for verdade? Do mesmo modo, veja que a gente, porque os dois procuram o sentido da realidade. Os dois procuram. E aí está o espaço bendito, no qual um ateu e um crente podem passar o dia todinho conversando. Conversando e se consolando um ao outro. Veja, porque é sempre uma aposta, é sempre um risco. Não há provas da existência de Deus. Não há provas. Se houvesse prova, não é Deus. Deus não pode ser provado. A ciência nunca provará que Deus existe. Nunca. E nunca provará que Ele não existe. Há indícios. Não existe prova.
São Tomás falava em vias, caminhos, né, que a razão, pelos quais a razão pode tatear. O Deus verdadeiro não está no fim de uma equação. Não é como um bocado de pedra de dominó. Né? Às vezes a gente usa a analogia a entes, a causalidade, feito criança. Pega como quem pega um bocado de pedra de dominó, aí coloca um pezinho e diz: a primeira é Deus. Então empurrou aqui a primeira, todas caem. Veja, isso é causalidade. Conversa fiada. Se Deus for essa primeira pedra, Ele não é Deus, é um ídolo. É um ser. Deus não é um ser. Deus é o ser. Envolve tudo. Está mais além de tudo. Está no íntimo de tudo. O que é que a gente pode dizer dele? Veja, a gente não pode aprender. A ciência não pode aprender Deus. A ciência apreende pedaços da realidade. Não há realidade com R maiúsculo. E se não existir o universo? Né? Muitos astrofísicos dizem, não há universo, há pluriverso. Há muitos universos. E daí? Podem existir 1000 universos. Estão dentro de Deus. Estão dentro de Deus. Vêm de Deus. Não adianta. A ciência, a razão humana nunca poderá provar que Deus existe. Nunca. Nem nunca poderá provar que Deus não existe. Repito, é mais sensato acreditar que Ele existe. Muito mais sensato. Veja, tudo grita por um sentido, inclusive nosso coração. É muito mais humano, é muito mais de acordo com a nossa natureza crer do que não crer. Os ateus, eu admiro o esforço que eles têm para suprimir a razão e a natureza humana, o coração humano, e brigar para não crer a vida todinha. Porque o natural é crer. Tanto que o ateísmo é um fenômeno novo. O ateísmo, como postura teórica, é um fenômeno do século XIX, no Ocidente. No Ocidente. Interessante que o primeiro teórico ateu é um padre, viu? Do século XVIII. O padre está metido em tudo, até no que não presta. É um padre francês. Eu esqueci o nome dele agora. Quando ele morreu, é que descobriram os escritos dele. Que Deus não existe, que toda essa oração, tudo isso é ilusão, que não resolve. Tanto que no Kremlin, no tempo da União Soviética, tinha uma placa em homenagem a ele. Padre fulano de tal, o primeiro a teorizar de modo, não é, a não existência de Deus no Ocidente contemporâneo. Era um desiludido. Escondeu Mas vejam, não é? Então não há prova de que Deus existe e de que Deus não existe. Ele nos ultrapassa. No entanto, Ele deixa rastros. Ele deixa sinais, né, que são convites. Na verdade, que sentido tem aquelas vias que a gente estuda lá em Teodiceia, né? Aquelas vias da existência de Deus? Tem um sentido? Tem. São um convite sistematizado à fé. Um convite. São um modo de dizer assim: vejam, crer, a postura de quem crê não é irracional, não é ingênua, não é a postura de um tolo, não é a postura, para usar a linguagem de Sartre, de um safado, que quer se safar de ser adulto, de ter responsabilidade de decidir. Não, não é isso. Crer é o salto mais total, mais maduro, mais livre que alguém pode dar. Mas a fé passa por esses momentos, é da estrutura dela.